Olá, meninas, bom dia. Que saudade que eu tava de vocês. Na verdade, estava não, ainda estou, porque ainda estamos aí nessa modalidade remota, né? Estamos há algum tempo sem se ver, né? Mas assim, pelo menos agora a gente vai se ver por aqui, não é verdade? Então é um privilégio, tá? Tá voltando a turma, ter o contato com vocês. E hoje nós vamos dar início a um módulo que eu julgo assim como um dos mais importantes, né, que vocês vão ter, que é um módulo que fala sobre família e inclusão, né? Nós vamos falar sobre a importância da família no processo de inclusão, da parceria com relação à escola, ok? Então vamos lá, podemos começar? Peguem aí a apostila de vocês, né, como de costume, peço para que vocês acompanhem, ok? E qualquer dúvida, sinalizem depois lá na plataforma, que a gente vai abrir uma discussão, né, sobre alguns temas. E esse tema realmente tem muito o que falar, não é verdade? Então vamos lá, vamos começar? A parceria família-escola. Então, né, vamos pensar tamanha importância que é o papel da família, porque a gente entende que a família é a base de tudo, né? E a importância também da escola. E quando as duas estão associadas, nós só temos ganhos, não é verdade? Porque a principal, né, função de ambas é educar e educar para a vida. Então, quando a parceria entre a família e a escola são estabelecidas, o principal foco é com relação ao processo ensino-aprendizagem do indivíduo, né? E a contribuição nesse processo ela é muito importante. A escola e a família elas precisam caminhar lado a lado, né, em parceria, né? E é importante salientar que o papel da escola é um e o papel da família é outro. A gente precisa só realmente dar as mãos e caminhar no mesmo propósito, né? Mas infelizmente nós temos percebido, eu falo nós porque muitos de vocês já têm também a vivência em âmbito escolar, e a gente entende o quanto é difícil essa parceria ser estabelecida de fato e de verdade, né? Até porque o próprio texto começa dizendo aqui, depois vocês vão poder ler, né? Na íntegra, eu achei um texto assim muito bem explicativo, então é de fácil entendimento, tá bom? Uma linguagem bem acessível, então vocês não vão encontrar dificuldade. Não vi aqui termos técnicos, nada que dificulte aí a nossa vida. Então, a gente percebe muitas das vezes, hoje, as famílias se encontram numa configuração diferenciada, muitas das vezes, e infelizmente também podemos dizer, como o próprio texto afirma, desestruturadas, né? E isso automaticamente vai refletir nesse processo de ensino-aprendizagem. Por isso que até a gente, enquanto técnico de educação especial, e eu também enquanto psicopedagoga, o primeiro passo que a gente dá quando recebe uma criança, seja no consultório, seja na escola, principalmente quando é uma criança que tem necessidades educacionais especiais, é conhecer a família, né? Então, o primeiro passo, no caso do consultório, é a anamnese. Né? Na escola, muitas das vezes, esse processo também é feito, né? Para a gente justamente entender essa família, em que estrutura familiar está consistida essa criança que está ali inserida, né, num contexto familiar, e a gente precisa realmente conhecer e entender, né, se aquela família é uma família de pais separados. A gente pergunta até com relação ao parto dessa criança. Então, assim, a família é muito importante, né, nesse processo, até porque ele começa dizendo aqui também que muitas crianças hoje apresentam dificuldades de aprendizagem
Em outros módulos, a gente já conversou sobre a diferença entre dificuldades de aprendizagem e dos distúrbios e transtornos de aprendizagem. Então, eu vou me ater aqui em falar sobre as dificuldades de aprendizagem, que a gente já sabe que nada mais é do que uma dificuldade, muitas das vezes, até mesmo momentânea. Por que isso? Às vezes a família está passando por alguma situação, seja de desemprego, separação, a morte de um ente querido, às vezes até mesmo de um animalzinho de estimação. E isso vai refletir na criança, né? Os pais, quando brigam muito na frente dos filhos, a criança muitas das vezes vai para a escola preocupada, pensando em como resolver essa situação. E aí ela não observa, não presta atenção na aula. Às vezes não é um transtorno de aprendizagem, né? Às vezes é realmente algo que está acontecendo na casa dessa criança e ela está preocupada e ela não está conseguindo prestar atenção. Até nós, enquanto adultos, muitas das vezes acontece isso com a gente também, né? Quando a gente está com algum tipo de preocupação, a gente não consegue, muitas das vezes, pensar e fazer outras coisas. E com a criança também não é diferente. E aí é o grande entrave, né? Do processo de ensino-aprendizagem. Essa criança vai apresentar um quadro ali naquele momento de dificuldade de aprendizagem. E a gente precisa estar muito atento com relação a isso, né? Fazer a família entender que é importante o seu papel, o seu acompanhamento, né, durante o decorrer do processo ensino-aprendizagem. A gente está vivendo agora um momento muito atípico, né, que é a pandemia, onde os pais estão aí acompanhando seus filhos em casa. E é interessante salientar que eu tenho recebido muitos pacientes, até novos, justamente porque por conta dos pais estarem acompanhando o processo, né, que está sendo agora via remota, eles estão observando que, na verdade, muitas das vezes, até mesmo a escola sinalizou N vezes, né, que a escola faz isso, chama, né, a família para conversar, para saber se de fato, de verdade, está acontecendo alguma coisa em casa, né, porque a criança não está se concentrando, a criança não para quieta no lugar, muitas das vezes dorme, né, na sala de aula, porque muitas das vezes, né, não tem essa questão do controle também com relação ao que a criança assiste, a hora que vai dormir, justamente por conta dessas questões da desestrutura da família, né, o acesso à internet, que é uma coisa que virou uma epidemia, vamos assim dizer, uma doença, né? As crianças passam horas frente às telas ou do computador e do celular, e muitas das vezes isso também vai comprometer o seu rendimento escolar, enfim, N fatores, né? E com isso, né, voltando a dizer com relação a esse acompanhamento, os pais estão percebendo realmente as dificuldades, né? E alguns procuram a ajuda de um especialista justamente para investigar o que está acontecendo, haja vista que em casa tem todo o acompanhamento, né? A mãe tá ali e senta e faz o que, na verdade, a gente sabe que em muitos lares isso não acontece, infelizmente, por N fatores, tá? Eu não tô aqui também julgando ninguém, eu também sempre trabalhei muito e infelizmente nem sempre pude acompanhar ali tão de perto, então isso não é um julgamento, tá, gente? A gente tá aí pontuando o que realmente ocasiona essa questão do processo de ensino-aprendizagem, né, com relação às crianças, esse entrave. Então, assim, por N motivos, a família muitas das vezes não acompanha o estudo dos filhos, né? Falta de tempo, alguns falta de interesse sim, outros falta de conhecimento, né? Eu tenho pais que às vezes chegam ao consultório e falam assim, tia Vivi, que eles me chamam de tia Vivi, né? Fala assim, tia Vivi, a escola passou um trabalho muito difícil, nem eu consegui fazer. Até mesmo porque as modalidades de ensino mudaram, né? Muita coisa mudou.
E algumas famílias realmente não conseguem, não têm o conhecimento para ajudar os filhos nas atividades escolares. Então isso também é um ponto que vem a pesar com relação ao processo ensino-aprendizagem dessa criança, tá? Aí ele questiona aí por que as crianças apresentam tanta dificuldade de aprendizagem, quais as causas desse problema, né? Por que a família e a escola muitas das vezes invertem seus papéis na educação do educando e do filho, que infelizmente hoje a gente também enfrenta essa dificuldade, né? Onde as famílias, por conta dessa desestrutura, as mulheres hoje precisam sair para trabalhar, né? E infelizmente, né, às vezes não dá conta da educação do filho. Mas assim, com relação a isso, eu até entendo, a gente só não pode, e eu não consigo entender, quando a família lança para a escola toda a responsabilidade de educar o filho, quanto na verdade a escola está ali preparar para a vida, sim, mas a educação ela tem e deve, né, vir de casa, porque a família é referência para aquela criança nos seus valores morais, sociais, culturais, enfim. Né? Então, essa inversão de papel que é um tanto quanto complicado. Ou quando não, o contrário também. A escola transfere para a família a sua responsabilidade, que é de justamente, né, transmitir, fazer aprender, né, os conteúdos. Eu vejo escolas que às vezes os pais também reclamam comigo, passam N atividades de casa. Gente, quem sabe fazer um, sabe fazer mais de um, concordam? Então, para que tanto trabalho de casa, sabendo que a gente hoje vive com essa modalidade, né, das famílias terem que trabalhar, buscar a sua renda. Então, a gente precisa realmente repensar também aí o nosso papel enquanto educadores, né? Aí, para finalizar, eu vou terminar com esse último parágrafo, que na verdade eu estou falando do primeiro trecho, tá? Da apostila na página 1, que fala assim: a escola é a principal interessada da troca. Desculpa, a escola é a principal interessada na parceria família-escola. Portanto, deve ser papel da escola promover, através da troca de informação e ideias, para orientar a família e mostrar o quanto é importante sua participação na escola e enquanto essa parceria contribui na educação dos seus filhos, tá? Então, eu vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo, tá? Falando sobre a família na formação do educando. Um beijo!